Johnny Depp passou décadas sendo tratado como uma das figuras mais poderosas e lucrativas de Hollywood. Filmes bilionários, contratos gigantescos, mansões espalhadas pelo mundo. O público enxergava um homem praticamente intocável financeiramente. Só que, silenciosamente, uma pergunta começou a aparecer nos bastidores. Como alguém que ganhou centenas de milhões começou a enfrentar problemas financeiros tão sérios. O mais curioso é que o colapso não aconteceu de repente. Não foi uma única decisão desastrosa. A fortuna de Johnny Depp começou a se desgastar lentamente, escondida atrás de uma vida cercada por luxo extremo, hábitos caros e uma rotina que parecia impossível de sustentar por muito tempo. E talvez seja exatamente aí que a história dele fica interessante, porque muitas pessoas imaginam que riqueza funciona como proteção permanente, como se ganhar muito dinheiro automaticamente impedisse qualquer crise futura. Mas a realidade costuma ser mais complicada, menos principalmente quando fama, ego e excesso começam a se misturar. Johnny Depp construiu uma imagem muito diferente do típico astro tradicional de Hollywood. Ele parecia distante das regras normais da indústria, excêntrico, misterioso, imprevisível, e conforme a fortuna aumentava, o estilo de vida dele também começou a crescer em proporções absurdas. Casas milionárias, iates, coleções raríssimas, funcionários, segurança, gastos permanentes. O patrimônio dele parecia funcionar como um império gigantesco que precisava consumir dinheiro constantemente para continuar existindo. Só que existe um detalhe psicológico perigoso quando alguém vive muitos anos dentro de uma realidade financeira extrema. A noção de limite começa a desaparecer, o cérebro passa a tratar excessos como rotina. E quando isso acontece, os gastos deixam de parecer extraordinários. Enquanto o público via sucesso absoluto, bastidores financeiros cada vez mais complexos começavam a surgir. Notícias sobre despesas gigantescas. Dificuldades administrativas e conflitos financeiros começaram a aparecer lentamente ao redor do nome dele. E aqui aparece uma das partes mais desconfortáveis dessa história. Pessoas extremamente ricas raramente percebem o tamanho real do problema imediatamente. Porque enquanto o dinheiro continua entrando, existe a sensação de que tudo ainda está sob controle. O problema é que fama cria uma ilusão perigosa. Em Hollywood, contratos milionários podem fazer alguém acreditar que a próxima fortuna sempre estará chegando. Isso muda completamente a relação emocional com o dinheiro. Com o passar dos anos, Johnny Depp começou a enfrentar disputas financeiras, problemas envolvendo a administração da fortuna e questionamentos públicos sobre o próprio patrimônio. O mundo ficou chocado. Afinal, como alguém daquele tamanho poderia enfrentar dificuldades financeiras? Mas talvez a pergunta correta seja outra. Talvez o verdadeiro mistério não seja como celebridades milionárias perdem dinheiro. Talvez o mais estranho seja como tantas delas acabam entrando exatamente no mesmo padrão: excesso, expansão constante e perda gradual de controle. Existe uma diferença enorme entre parecer infinitamente rico e possuir uma estrutura financeira realmente sustentável. Muitas celebridades vivem dentro de uma máquina gigantesca de gastos que depende permanentemente da próxima fortuna entrando. No caso de Johnny Depp, riqueza e identidade pareciam caminhar juntas. O estilo de vida dele fazia parte da própria imagem pública. E quanto mais o personagem crescia diante do mundo, mais cara parecia ficar a manutenção daquela realidade. Ao mesmo tempo, existe algo quase trágico na relação entre fama extrema e dinheiro, porque quanto maior o sucesso, mais difícil parece ficar distinguir necessidade real de impulso emocional. O luxo deixa de ser exceção e passa a virar normalidade psicológica. A trajetória financeira de Johnny Depp chama atenção justamente por isso, não apenas pelos milhões envolvidos, mas porque ela revela como fama, excesso e identidade podem lentamente consumir até mesmo pessoas que pareciam financeiramente inalcançáveis.